Good morning, nono ano! Como vocês estão nessa manhã de quinta-feira? Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas online que seguem as nossas aulas presenciais. Hoje vocês teriam uma aula de matemática, 2 aulas de química, uma aula de artes, uma aula de OPE e uma aula de matemática. É por isso que nós seguiremos nesse vídeo com essa mesma sequência de aula. A primeira aula de vocês, uma aula de história com a Miss Aires, seguida por uma aula de química ministrada pelo Mr. Gleidson. A terceira aula é uma aula de artes ministrada pela Miss Patrícia. A quarta aula de OPE, também ministrada pela Miss Aires. E, por fim, a última aula de matemática ministrada pelo Mr. Matheus. Lembrem que vocês podem assistir ao vídeo quantas vezes vocês quiserem. Reforço que na descrição do vídeo estou deixando os minutos e os segundos exatos que cada uma dessas aulas começam, ok? Basta você clicar lá e você será direcionado imediatamente para aquela parte do vídeo. No mais, desejo a todos uma ótima aula, uma boa quinta-feira e até amanhã. Hello, peoples do nono ano, tudo bem com vocês? Então, vamos começar agora um novo assunto sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí, assim, esta aula agora vai ser uma aula de introdução. Vou explanar mais ou menos o que foi a Segunda Guerra Mundial, para depois não ficar, ai, professor, eu não estou entendendo nada. Então, antes da gente entrar propriamente no assunto, eu elenquei aqui para vocês alguns motivos pelo qual ela ocorreu, certo? Espero que com essa aula, quando nós formos entrar na Segunda Guerra propriamente dita, as coisas fiquem mais claras por causa desta aula aqui, certo? Então, vamos lá. Como a gente viu, a Primeira Guerra, ela não terminou muito bem, ela terminou um pouquinho mal resolvida, né? Ela terminou aí com o Tratado de Versalhes, que dizia que a Alemanha era culpada pela guerra, e a Alemanha ela se tornou aí, então, a grande responsável pela pela Primeira Guerra Mundial. Com isso, ela foi punida, a Alemanha foi punida, e tiraram alguns direitos da Alemanha. E não podiam, a Alemanha não podia, por exemplo, expandir seu território, ela não podia fortalecer o seu exército, enfim. Houve várias sanções aí para a Alemanha. Então, esse espírito fervilhou aí na Alemanha, esse espírito ferido, o espírito nacional da Alemanha, ele foi ferido, então houve aí um sentimento de revolta, cresceu no coração da Alemanha uma vontade de revanche, um direito de vingança, nossa, como assim? Nosso país foi derrotado na Primeira Guerra, nós nos tornamos os piores. Então, isso revoltou a população. E aí, assim, começou a surgir aí, dentro da nação alemã, o crescimento de alguns grupos extremistas. Esses grupos extremistas são as pessoas que vão dar trabalho aí para o resto do mundo. Então, digamos que um dos primeiros motivos foi esse sentimento ferido, esse orgulho ferido dos alemães em relação à Primeira Guerra. Então, a Primeira Guerra, ela estabeleceu aí a Liga das Nações, certo? O fracasso da Liga das Nações também pode ser apontado como um possível causador aí da Segunda Guerra, porque a gente vê que a Liga das Nações, ela falhou. Até porque um dos primeiros atos que o Hitler fez foi exatamente tirar a Alemanha da Liga das Nações. Então, a Liga das Nações, o fracasso da Liga das Nações pode ser apontado aí como mais um dos motivos para que a Segunda Guerra viesse a acontecer.
Temos também a crise de 29. Lembra que a gente falou até bastante aí sobre a crise de 29, inclusive nós falamos da crise de 29 na Alemanha, não, nos Estados Unidos, que causou aí uma quebra total no mundo inteiro. O mundo inteiro ficou quebrado. E aí, assim, essa crise, ela pode ser apontada também como um desses fatores que culmina aí na Segunda Guerra Mundial. A Revolução Russa também pode ser um causador, porque estavam tendo aí um crescimento do comunismo. E nesses países europeus, essa briga entre o capitalismo e o comunismo, então a Revolução Russa ela foi considerada como algo assim positivo, até porque poderia diminuir o crescimento do comunismo, né? O resto do mundo achou isso. Porém, ela pode ser apontada também como um dos causadores. Por quê? Porque gera aí um monte de ideologias. Lembra que a gente já discutiu em sala? O povo, quando pensa, gera problema? Então, nós podemos ver aí na Revolução Russa um quarto motivo para a Segunda Guerra Mundial. Um outro motivo óbvio, bem óbvio, é a ascensão do nazismo e do fascismo. Lembra lá dos grupos extremistas que nós falamos? Então, a ascensão aí do nazismo e do fascismo, ela também pode... Ela tem um pouquinho... acho que um grande, na verdade. Porque, assim, os nazistas, eles têm essa teoria de espaço vital. Eles falam que a raça ariana tinha que se expandir, que a Alemanha tinha que se expandir para que o nazismo alcançasse outras nações e para que eles espalhassem as ideias, a ideologia nazista pelo mundo todo. E um dos acordos que foi feito lá em Versalhes foi justamente o contrário. Foi o quê? A Alemanha não poderia expandir o seu território. E o sentimento nazista, a ideologia nazista é o contrário. É justamente levar essa ideologia para todo mundo, conquistando aí outras terras. Então, a ascensão do nazismo e do fascismo seria mais um motivo. E o grande vilão aí da Segunda Guerra, né? É o senhor Adolf Hitler. A gente percebe que ele já começa descumprindo o Tratado de Versalhes. Ele fortalece o exército, ele sai da Liga das Nações com o intuito de fazer alguma coisa. É óbvio, né? Tá bem claro que ele vai fazer alguma coisa. Então, provavelmente ele já começou a sua campanha de guerra, ou seja, a gente percebe que já tem um movimento estranho, algo assim por debaixo dos panos, debaixo das ações aí que o Hitler vem fazendo. Toda essa movimentação do Hitler estava sendo feita, a Europa estava vendo, mas deixou meio quieto. Então, assim, o poder do Hitler, ele alcançou proporções gigantescas, porque, a priori, os governos europeus achavam que, nossa, é normal. Ele só está querendo colocar as coisas no lugar, ele é um bom menino. Só tem umas ideias meio loucas, assim, ele não gosta de judeu, mas, tem nada não dá nada. Ninguém pensou que na verdade o que ele sentia era ódio mesmo pelos judeus. E que esse ódio estaria assim a um ponto dele matar centenas de judeus. Ninguém pensou nessa possibilidade. Essa possibilidade passou desapercebida. Então, a Europa, ela estava vendo aí todo o currículo do Hitler se formar, a pessoa dele se erguer, e a Alemanha o Hitler começou a tirar a Alemanha aí dessa crise econômica. Ele tinha transformado a Alemanha numa
uma potência já. A Alemanha já era uma potência. Então a Europa ela não via como uma ameaça algumas ações do Hitler. Porque levar o nazismo para outros países, o que que tem? Nada demais, né? Nada demais. Então foi isso. A Europa ficou aí com esses olhos tampados e deixou a coisa acontecer. Com isso, a Alemanha começou a expandir seu território. Como? Em pequenas guerras ou guerras relâmpagos. Essas elas aconteciam da seguinte forma, eram guerras bem rápidas mesmo. A Alemanha lá conquistava uma terra, pronto, pum, é nossa, pronto, acabou, esse território é da Alemanha. E assim, mesmo com essas guerras relâmpagos, que iam lá e conquistavam um território próximo, conquistavam um, depois conquistavam outro, mesmo assim, a Europa, ela não viu isso com estranheza. Até porque quando chegava no Hitler, né, você tá invadindo aí mais um. E não, só mais esse, relaxa, só mais esse. E depois ele ia lá, pá, conquistava mais outro. Uai, mas não, foi só esse, relaxa, não vai ter mais não. Ia lá e conquistava outro. Não, só mais esse. Quando chegou o ponto da Europa intervir e falar assim, não, opa, pera aí, já chega, tá grande demais. Aí, o que aconteceu? Quando chegou nesse ponto, quando a Europa percebeu que o negócio estava grande demais, já era tarde, porque o Hitler secretamente, como eu disse, por debaixo dos panos, ele fez uma aliança com a Itália, com o Japão, e estava formado aí o eixo Berlim-Roma e Tóquio. Secretamente também, o Hitler tinha feito um acordo com a Rússia, onde ficou firmado que se caso acontecesse alguma guerra, aí se ele fizesse alguma guerra, e eles conquistassem a Polônia seria dividida igualmente entre eles. Só que esse acordo aí não foi cumprido, não foi bem cumprido, né? Então, a princípio, esse eixo é formado por Berlim, Roma e Tóquio. As alianças aí no que ocorreram aí para a Segunda Guerra. A priori, a gente tem aí o Japão, a Alemanha e a Itália formando um eixo contra os aliados, que no momento são aí a Inglaterra, a França. A priori é só a Inglaterra e a França. Depois entra os Estados Unidos e depois a Rússia vê que foi, né, passado para trás e aí a Rússia também entra. Quando ele conquistou, a Alemanha, ela começou a conquistar a França. Sim, ela invadiu cerca de um terço do território francês, mas ela não conseguiu tomar o poder totalmente da França. Existia aí um grupo de pessoas em um território que resistiu à força alemã. Então, a França ela não foi totalmente tomada pela Alemanha. Então, até aqui, isso aqui é o resumão do que aconteceu nesta Segunda Guerra. Então, nos próximos vídeos, a gente vai ver detalhadamente o que foi a Liga das Nações, o que foi o Tratado de Versalhes, a gente vai ver de um por um. Entre vários e vários, uma lista interminável de filmes que tem sobre a Segunda Guerra, eu coloquei alguns aqui. Esses aqui são alguns que eu assisti. Alguns sob a perspectiva alemã, outros sob a perspectiva francesa. Tem um outro aqui que já fala um pouquinho de como que foi a guerra no Japão. Então, assim, são vários filmes, vários contextos, e se vocês quiserem, puderem assistir algum deles, vai ser bem interessante para compreender as próximas aulas. Lembrando uma outra coisa também, que o Hitler, ele foi um cara, assim, um vilão, tão vilão, que hoje a gente pode encontrar traços do Hitler em quase todos os vilões. Se a gente for pensar nos filmes, dificilmente um vilão não tem exatamente essa ideia, essa ideologia do senhor Hitler.
Um filme mais famoso, assim, que eu vou citá-lo porque eu acho que todo mundo assistiu, é o filme Os Vingadores. O Thanos nada mais é do que um Hitler, uma pessoa que acha que sabe o que é melhor para o resto do mundo. E foi lá e fez exatamente aquilo que ele achava que era melhor para o resto do mundo. Não foi isso que o Thor fez? O Thor não, o Thanos fez. E é exatamente isso que o Hitler pensa que está fazendo. O melhor para todo mundo, o melhor para o mundo é que a raça ariana se estabeleça e o resto, se não presta, tem que morrer mesmo. Era isso que ele pensava. Então, e foi isso que ele quis cumprir até o final da vida dele. Então, assim, a gente percebe essa ideologia do Hitler em praticamente todos os vilões. Se você parar para pensar em um vilão, quando a gente voltar para a sala, a gente pode até fazer esse exercício. Pensa em um vilão de qualquer filme, de qualquer... as novelas brasileiras nem tanto, mas filmes estrangeiros, que mais? Seriados, desenhos japoneses. A maioria tem essa ideologia do Hitler por trás de cada um desses vilões. Então, galera, até aqui é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que fique claro. E aí, na próxima aula, a gente já começa a ver detalhadamente cada um daqueles motivos lá da Segunda Guerra até a gente chegar no fim dela, né? Então vai dar certo. Não vou passar tarefa de casa. Se puder, assista um vídeo novamente, tá ok? Para que todos os pontos fiquem bem claros na sua cabeça, tá ok? Beijinhos para vocês e até a próxima. Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Mais uma semana já chegando no final, hoje é quinta-feira, amanhã já é sexta, depois já é final de semana. Vou poder descansar um pouco das atividades online. E seguimos aí com mais uma aula, mais conteúdo avançando, mais uma aula de química. E, pessoal, mesmo esquema, só reforçando vocês a importância de estar fazendo as atividades de casa, estar participando. E sempre assistam às aulas com o caderninho do lado para vocês poderem anotar as dúvidas de vocês. E principalmente agora que a gente está trabalhando conteúdo novo, todos os professores já entraram no segundo bimestre, é importante vocês registrarem as dúvidas de vocês e aproveitar os momentos das conferências, das lives para tirar dúvida com o professor e tratar com ele aquilo que vocês não entenderam na videoaula. E como a gente até então, o feedback está positivo, vocês estão jurando para mim que estão aprendendo conteúdo, sigo acreditando em vocês e vamos continuar o conteúdo, tá? Como eu falei para vocês, a gente vai aprofundar agora a gente vai entrar finalmente na tabela periódica, vocês vão entender o que é uma tabela periódica, para que serve a famosa tabela periódica, qual que é o objetivo, para que ela foi criada e... Vocês vão descobrir hoje se precisa decorar a tabela periódica inteira, vai precisar ficar lá, colar uma tabela periódica na parede do quarto e ficar estudando todo dia antes de dormir, decorando. Eu vou revelar hoje se vocês vão precisar ou não decorar toda a tabela periódica. Mas vamos começar aí do começo, obviamente. Vamos lá, pessoal. Alguns tópicos, vamos entender o surgimento da tabela periódica, assim como a gente entendeu do átomo. Vocês já estão em craques em átomo, já tiveram muita aula sobre átomo, entenderam como surgiu o átomo, qual é a função do átomo, do que o átomo é composto, e o átomo ele compõe os elementos químicos. Então, vamos entender para que apareceu a bendita tabela periódica. Com o passar da humanidade, com a evolução da humanidade, vários elementos químicos foram sendo descobertos aos poucos. O homem foi descobrindo aí os diversos elementos químicos que nós temos até hoje. Até hoje não se sabe todos os elementos químicos que habitam o planeta, mas sempre que era descoberto um elemento químico, esse elemento químico ele era catalogado. E aí, à medida que foi descobrindo os elementos químicos, foi tendo-se a necessidade de organizar esses elementos químicos. Tinha que... Pensa, tem lá, descobriu vários elementos, o ouro, o cobre, o hidrogênio, o
carbono, todos esses elementos, eles tinham que ser organizados, como se fosse um guarda-roupa mesmo. Você tem lá todas as suas peças de roupa e você precisa organizar essas peças de roupas. Na época em que começou a ser descoberto os elementos químicos, a teoria atômica que existia na época era a teoria de Dalton. E qual que era a teoria de Dalton? Vocês tiveram na aula de segunda-feira, tenho certeza que está na ponta da língua. Dalton tinha a teoria atômica da bola de bilhar. É por isso que eu estou falando que nesse bimestre física e química vão andar muito juntos. Parece que vocês estão tendo uma complementação da aula de física. É aula de química e uma está complementando a outra. Esse momento que física e química estão andando bem juntinhas, no próximo bimestre a gente separa bem as duas. Mas por enquanto as duas estão bem próximas. Então, a teoria da época era a teoria de Dalton. Lembra que Dalton acreditava que os átomos eram uma molécula só, uma molécula indivisível, e então todo elemento tinha ali a sua massa, que era a molécula, e eles eram organizados por aquela massa. Os elementos químicos tinham massa atômica tal, então vai colocando em ordem de massa atômica conforme o sistema atômico de Dalton. Com o tempo, assim como vocês viram na aula de física, o sistema atômico, o modelo atômico de Dalton, ele foi evoluído, foi passando para frente. E então não dava mais, não batia, não tinha lógica ficar organizando por massa atômica, porque era organizado, colocava ali elementos com massa atômica 20, com 21, 22, 23. Só que como a massa atômica, na maioria das vezes também ela não é um valor exato, então o modelo atômico mudou, a tabela periódica tinha que mudar. Quem criou a primeira tabela periódica foi um cara chamado Mendeleev. Ele que era o responsável pela primeira tabela periódica, Mendeleev. Ele organizava os elementos por ordem de massa atômica. No guarda-roupa de vocês, como vocês organizam as roupas? Tem quem organiza por cor, tem quem organiza por roupa de sair, roupa de ficar em casa, tem quem organiza por vestidos, camisa, bermudas. Então, na época, os elementos químicos, assim como no guarda-roupa, eram organizados por massa atômica. Com a evolução das teorias dos modelos atômicos e com o surgimento de diversos outros elementos, com o passar dos anos, cada vez mais foram se descobrindo novos elementos, houve aí a necessidade de mudar a tabela periódica. E aí que um cara chamado Moseley veio e reorganizou essa tabela periódica, classificando de uma forma diferente. Agora, em vez de classificar por ordem de massa atômica, os elementos estão classificados na tabela periódica por número atômico. O que é o número atômico? O número atômico é o Z maiúsculo. O que é o Z maiúsculo? É o número de prótons. O número atômico é igual ao número de prótons. Então, dependendo do número de prótons que aquele elemento tinha, era a organização dele na tabela periódica. E aí na tabela periódica, esses elementos estão organizados por um número atômico para fazer uma ordem crescente. Vocês vão ver isso na tabela periódica, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Então a tabela periódica surgiu com o objetivo de organizar os elementos químicos de forma organizada. Organizar de forma organizada. Exatamente, organizar os elementos químicos. E a função da tabela periódica é essa: passar as informações dos elementos e servir como instrumento de consulta. É importante vocês saberem olhar uma tabela periódica para quando vocês forem olhar informações do elemento, saber aonde achar aquele elemento e onde achar as informações do elemento. Então, a antiga tabela periódica foi criada pelo Moseley e ela era organizada por massa atômica no sistema atômico de Dalton. A atual tabela periódica, ela foi criada a antiga por Mendeleev, a atual por Moseley, e a atual tabela periódica, ela é organizada por número atômico. Aí vamos relembrar agora como que são aqueles quadradinhos dos elementos na tabela periódica.
A tabela periódica, vocês vão ver no livro de vocês, na página 23, tem lá, começa já a ter os modelos de tabela periódica. E vocês vão ver que são vários quadradinhos. Nesses quadradinhos, quais são as informações que a gente viu na última aula? Primeira informação, o símbolo, a primeira letra do elemento químico. Aí você vai falar para mim assim: professor, eu vi aqui que o ouro, a letra dele é AU. O ouro começa com O. Por que tem AU no ouro? É porque o nome dos elementos químicos, a primeira letra, ela é organizada conforme o nome em latim. Então o ouro, em latim, começa com AU. Então o ouro na tabela periódica não está a letra O, está a letra A e U. Quando a letra, só tem quando é o primeiro elemento, é a primeira letra, usa uma letra só. Quando já tem um elemento com aquela letra, usa a primeira e a segunda letra. Então, por exemplo, esse quadradinho aqui, a gente tem o carbono e o nome dele em latim começa com a letra C. Então, primeira informação, vocês vão ver aí o nome do elemento, carbono e a letra abreviando, C. O número que fica em cima, assim como nós estudamos na última aula, é o número atômico, o Z maiúsculo. Então, o número que fica em cima é o número atômico, que é o número que vai organizar os elementos em forma crescente. O número atômico é igual ao número de prótons. Então, a quantidade de prótons do átomo daquele elemento é o que classifica ele na tabela periódica. E embaixo do nome do elemento, tem a massa atômica daquele elemento, que é representada pela letra A maiúscula. Massa atômica nada mais é do que o núcleo daquele elemento, o núcleo do átomo daquele elemento. Então, quando vocês olharem uma tabela periódica, o que você vai achar? Primeira informação, vocês vão achar a letra que abrevia o nome em latim, e embaixo o nome do elemento, tudo isso centralizado, e em cima você vai achar o número atômico e embaixo a massa atômica. E ainda, pela cor do elemento, pela cor da tabela periódica, se a tabela periódica estiver colorida, ela é colorida da forma em que esse elemento é encontrado no seu estado físico. Então você consegue ver se aquele elemento, por exemplo, o carbono, em qual estado físico ele é encontrado na natureza pela cor. Então a tabela periódica ela dá todas essas informações. E aí, relembrando que a tabela periódica atual ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Como está organizada na tabela periódica atual? Em número crescente de número atômico. Vamos seguir entendendo a tabela periódica aí. Vamos lá. Esse aqui é o modelo de tabela periódica. Olha aí os vários quadradinhos. Embaixo tem um quadradinho explicando o que vem na legenda. A tabela periódica, pessoal, ela tem as linhas, as colunas verticais e as horizontais. Isso tem essas linhas, essas colunas, elas têm nomes que ajudam vocês a localizar os elementos. Mas antes de eu falar do nome, repare que a tabela está colorida de uma forma específica. Significa que cada cor representa qual que é o estado físico que aquele elemento é encontrado. Aqui eu não estou vendo se tem a legenda, mas na tabela periódica de vocês, por exemplo, na página 23, que vocês vão pegar aí, tem a tabela periódica. Aqui tem a legenda das cores, ó. O que está de amarelo são metais, o que está de branco é o hidrogênio, o que está de rosa são os não metais, o que está de azul são os gases nobres. É o estado físico e a classificação daquele elemento. Isso a gente vai ver na próxima aula, porque os elementos eles são classificados em metais, não metais, gases nobres e o hidrogênio, que ele é um elemento à parte. Mas isso para a próxima aula. A questão da classificação dos elementos em classes, a gente vai ver na próxima aula. Que alguns elementos são metais, outros são não metais, outros são gases nobres, etc. Então as cores elas influenciam a tabela periódica. E aí, a gente vai ver agora o que significa as colunas verticais no próximo slide. Vamos lá. Olha só, pessoal. Primeira coisa que nós temos que começar a entender é o nome das colunas. Colunas são as partes verticais.
As linhas verticais são chamadas de grupos. A tabela periódica, ela conta com 18 grupos. Olha aí, do grupo 1, 2, 3 até o 18. Os grupos são essas linhas verticais. Então tem todos os elementos ali que estão no grupo 1, todos os elementos do grupo 2, todos os elementos do grupo 4, 5, 6, 7, daí pra frente. Vocês estão vendo aí, tem duas linhas aí embaixo, fora da tabela periódica. Por quê? Para a tabela periódica ficar bonita e ficar esteticamente organizada, quando chegou no grupo 3, tinha vários elementos para ser incluídos. Para essa linha não ficar maior, colocaram um quadradinho só, e dentro desse quadradinho significa que tem mais duas fileiras. Então essas duas fileiras estão inclusas dentro desse quadrado. É como que assim, essas duas linhas seriam bem maiores. Aí para encurtar, para a tabela periódica não ficar feia, colocaram ela desse tamanho sincronizado, e aí essas duas linhas ficaram à parte, mas elas estão dentro do grupo 3. Então, as primeiras coisas que a gente tem que aprender da tabela periódica. Entender que a tabela periódica tem tem colunas que são grupos, partes verticais são grupos. Então, se eu falar elemento do grupo 4, você vai lá na linha 4 e vai olhar esses elementos que estão no grupo 4. Elementos que estão no grupo 10. Você vai lá na linha 10, na coluna 10, e olhar os elementos do grupo 10. Então, tem essa organização por grupos, as colunas. Na tabela periódica, as colunas são chamadas de grupos. E tem a organização horizontal, que são chamadas de períodos. Olha só. As linhas, as horizontais, são os períodos. Começa aí do período 1, com o hidrogênio, até o 7º período. Então, pessoal, vocês entendendo que as verticais são grupos e as horizontais são períodos, quando eu perguntar assim, qual elemento está no grupo 5, período 4? Vocês vão lá na linha 5, olha primeiro, segundo, terceiro, quarto período. E aí vai ver qual que é o elemento que está ali. Isso ajuda vocês a localizar o elemento químico. Então, grupos, períodos. Então, se eu falar qual que é o elemento do grupo 7, período tal, você vai lá na linha 7, período tal que eu falei, e vai descobrir qual que é esse elemento. Então, a tabela periódica, pessoal, ela é usada para consulta, ela é um elemento de consulta. Isso significa que hoje em dia não se há necessidade de decorar a tabela periódica. Sei que vocês estão dando aí graças a Deus, não vou precisar decorar toda essa tabela periódica. Não precisa decorar a tabela periódica. O que vocês precisam é saber consultar uma tabela periódica. Saber olhar as informações, saber olhar, se eu perguntar qual que é o elemento do grupo tal, período tal, ir lá direto nesse elemento. Até porque nas provas, eu sempre vou deixar uma tabela periódica para consulta, mas eu tenho que saber ler uma tabela periódica. Então, para hoje, para a gente começar, eu vou só até aqui. Vocês entenderem o que são esses quadradinhos, as informações, como essa tabela periódica está organizada e quais os nomes das colunas e das linhas horizontais. Vocês sabendo isso, a gente já pode avançar para a aula da semana que vem, que eu vou explicar a classificação dos elementos. Tem elementos aí que são gases nobres, metais, não metais e o hidrogênio. Eu vou explicar esses grupos e como estão organizados esses grupos na tabela periódica. Mas, inicialmente, recapitulando, vocês têm que entender que a tabela periódica é uma ferramenta de consulta para identificar informações de elementos químicos e saber ler uma tabela periódica. O que é aquela informação ali em cima, o que é aquela informação ali embaixo, o que é esse número. Isso é fundamental que vocês saibam. Por enquanto, não precisa decorar a tabela periódica, ok? Tranquilo? Qualquer dúvida, anotem no caderno, me passem na nossa conferência. Qual que é a tarefa de casa de vocês? Vocês vão, essas 3 perguntinhas aqui, vocês vão copiar no caderno as perguntas, vão responder essas perguntas e também vão postar as respostas do Google Sala de Aula, que é o visto digital.
Primeira pergunta: qual o motivo do surgimento da tabela periódica? Para que surgiu a tabela periódica? Segunda pergunta: quem criou e como era organizada a primeira tabela periódica? Quem criou, quem foi o cara, como que era organizada essa tabela periódica, etc. Terceira pergunta: como é organizada a tabela periódica atual? Nós temos a antiga tabela periódica e temos a atual tabela periódica. Vocês vão explicar como que é organizada essa tabela periódica que nós usamos hoje. Pessoal, são 3 perguntas fáceis e que eu não quero resposta curtinha não, quero resposta bem elaborada, porque são informações que vão estar no caderno de vocês. Façam no caderno de química, tirem foto, postem no Google Sala de Aula e eu vou dar o visto digital valendo a nota de vocês. Dúvidas sobre tabela periódica, vocês vão me passar na conferência, anotem no caderno de vocês. Lembrando que na página 23 para frente, vocês já começam a ter a tabela periódica. Vão lá dar uma olhada, consultem a tabela periódica do livro de vocês, para a gente continuar avançando o conteúdo. Hoje eu só comecei a falar dela, a gente vai aprofundar muito mais. Qualquer dúvida, estamos aí. Espero que tenha ficado claras as informações. Se não ficou, vamos tirar as dúvidas juntos. Um abraço, um ótimo final de semana para vocês e até segunda-feira na aula de física. Tchau, tchau. Quem fala é a professora Patrícia, tudo bem com vocês? Nesta aula de hoje, vamos trabalhar projeto estético, a evolução dos projetos estéticos no mundo. Sendo assim, o homem oprimia seus pensamentos com traços, figuras, formas, com representações simbólicas na época dos homens nas cavernas. Reparando os desenhos aí, com o passar dos séculos, o homem foi aprimorando suas técnicas, apresentando as figuras de forma próxima à realidade como estão essas obras. São várias artes e os seus séculos. Assim, surgiu na Rússia a arte abstrata, que apresenta ideias inspiradas na interrelação de formas geométricas e cores. E olhando na página 48 a 50, vocês vão conhecer a arte na pré-história. Conhecendo a arte indígena, colonial, holandesa e assim várias outras. Na página 52 e 53, vocês vão conhecer a pintora e escultora Lygia Clark, aprendendo como surgiu a arte e a pintura, além do espaço da moldura e estrutura. Olhando o trabalho dela, quero que vocês façam essa proposta da página 53, que tem toda a explicação aí, e vocês vão criar a sua própria arte. Até a próxima aula. Fala galera, beleza? Hoje a gente vai resolver mais um exercício aqui de função afim, tá? O exercício da página 22, número 4, ok? Então vamos lá, ó. Página 22, número 4, tá? Então, ó, Renato trabalha como garçom em um restaurante nos finais de semana. Por dia de trabalho, ele recebe R$50 mais 6% da quantia total gasta pelos clientes que atende. A. Escreva uma função f, tá? Por meio da qual seja possível calcular quanto o Renato recebeu em um dia de trabalho em que os clientes que atendeu gastaram X reais.
Tá, então vai ser f em função de x, tá? A gente vai ter que achar uma função. E como é que a gente vai montar essa função? Ó, ele já ganha 50 reais, não é? Então já posso colocar aqui, ó, a minha função 50. Por quê? Vai ser 50 mais quantos por cento? 6% dos gastos, não é? Do cliente. Não é isso? Então, ó, posso escrever da seguinte forma, ó. 50 mais 6%, galera, é 6 sobre 100, tá? 6 dividido por 100 vai dar 0,06, não é isso? Então vai ser 0,06 vezes... No enunciado aí na letra A, ele falou que os clientes gastaram X. Então, X é o tanto que eles gastaram. Então, 0,06 vezes X. Então, essa aqui, ó, é a minha função, tá? É só substituir aqui quanto que... Se um cliente gastou 100 reais, eu vou substituir aqui no lugar de X, eu vou colocar 100. E vou saber quanto que o Renato vai receber, tá? Por esse cliente. Beleza? Então tá. B. A função que você escreveu no item A é afim? Justifique. Sim. Por que ela é afim? Como é que é a cara de uma função afim? Não é assim, ó? X é igual a AX mais B. Não é? Um termo que acompanha o X. Deixa eu mudar a caneta aqui. Um termo que acompanha o X e um termo sozinho. Ó a cara da nossa função, ó. Um termo que acompanha o X e um termo sozinho. Não importa a ordem, tá, gente? Se o B vem primeiro ou se o B fica depois, a ordem não vai alterar em nada, tá? Então, a resposta é sim, tá? Justifica. Porque, aí vocês vão colocar, pois ela é uma função do tipo, aí vocês vão escrever isso aqui, ó. Pronto. Matou a questão. Beleza? Então tá. Vou apagar aqui, porque senão acho que cabe a C aqui. Vamos tentar fazer aqui a C, nesse cantinho aqui. C. Fala assim, ó. Calcule quantos reais Renato receberá em um dia de trabalho se os clientes que ele atender gastarem ao todo, primeiro, 250 reais. Só a gente pegar, vai ficar assim, ó. F em função de x, que no caso é 250, no lugar de x a gente vai colocar 250, é igual a 50 mais 0,06 vezes 50. Então, onde tinha x eu coloquei 50. 250, né? Desculpa, que é 250. Então, vai ficar, ó, F 250 é igual a 50 mais... Quanto que é 0,06 vezes 250? Vamos ver quanto que vai dar? É só a gente pegar... Ó, para facilitar, vou ensinar uma dica para vocês. Quando eu tiver assim, 0,06 não é a mesma coisa que 6 sobre 100, não é 6%? Então a gente vai pegar 6 vezes 250. Opa! 6 sobre 100 vezes 250. Então esse aqui vai ficar 6 vezes 250, vai dar 250 vezes 6, vai dar 0, 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. Então deu 1.500. Então ficou 1.500 sobre 100. Posso cortar os 2 zeros com os 2 zeros. Ficou 15 dividido por 1, que dá 15. Então ficou 50 mais 15, que é igual a 75 reais. Tá? Beleza, gente? Opa, 65, né? 50 mais 15 é 65. Então, 65 reais. Então, foi o que ele recebeu se os clientes gastaram no total 250 reais. Agora, ele fala que é 300. Vamos fazer a mesma coisa. F300 é igual a 50 mais 0,06 vezes 300. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar F300 igual a 50 mais 0,06 vezes 300. 6 vezes 300 vai dar 1.800. Então vai dar, dividido por 100, vai dar 18. Então isso aqui deu 68 reais. Tá? Deixa eu apagar aqui então. Tá. E por último, 520.
F520. Então vai ficar 50 mais 0,06 vezes 520. Então isso aqui vai ser 50 mais 520 vezes 6, 0, 12, 6 vezes 5, 30 mais 1. Então deu. Vamos dividir por 100, vai dar 31,20. Isso aqui vai dar 50 mais 31,20, 81,20. Tá? Beleza? Então, letra C encerrada. E a letra D, ele fala assim, ó. Se em um certo dia Renato recebeu 86, ou seja, já tá dando a resposta, já tá dando isso aqui pra gente, ó. Então a gente vai ter que fazer o contrário, a gente vai ter que achar o X, quer ver? Quantos reais ao todo gastaram os clientes que ele atendeu? É isso mesmo. Então, ó, a gente não tem que f de x é igual a 50 mais 0,06x. Então, no lugar do f de x, a gente já vai ter que é 86. É igual a 50 mais 0,06x. Então, ó, vamos isolar o x. O 50 aqui, ele está somando, ele passa para lá, subtraindo, não é? Vai ficar 86 menos 50 é igual a 0,06x. 86 menos 50 dá 36, que é igual a 0,06x. O 0,06 ele está multiplicando o x, então ele passa dividindo. Então vai ficar assim, ó. 36 dividido por 0,06 é igual a x. 36 dividido por 0,06 vai ser o quê? É a mesma coisa que a gente faz isso aqui, ó. 36 dividido por 6, que vai dar 6. Certo? Só que como aqui embaixo era 0,06, era como se a gente estivesse dividindo aqui embaixo por 100, a gente tem que multiplicar o resultado. Mas vocês podem fazer a conta normal, viu, gente? Quem não conseguir fazer isso aqui de cabeça, igual eu estou fazendo, pode fazer lá, ó. 36 dividido por 0,06 e fazer a continha, tá? Então isso aqui vai ser igual a 600 reais. Beleza? Então, o cliente, para ele receber 86 reais, o cliente tem que ter gastado 600. Tá ok? Essa é a minha resposta. Beleza, gente? Então, esse aí foi um exercício, tá? Exercício de hoje. E pratiquem, tá, gente? Função, porque é importante. Então, pratiquem bastante aí, refaçam os exercícios. Podem fazer os que já passou aí, que eu não passei. Se vocês quiserem fazer para treinar mesmo, pode fazer, tá? Porque vai ser muito importante isso aí daqui pra frente. Dominar isso aí, beleza? Valeu, gente. Bom final de semana, bom feriado pra vocês. Valeu, tudo de bom.